Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. O tema de hoje é homossexualidade. A questão da sexualidade. Existem dois polos da energia sexual, o feminino e o masculino, o yin e yang, e infinitas graduações entre esses dois polos. Então, na energia sexual, que é a energia da criação, portanto, uma das maiores energias que existem, espirituais que existem. Então, existem nessa energia o polo masculino e o polo feminino. E entre esses dois polos existe uma infinita graduação. Alguns têm mais afinidade com o polo masculino, outros com o polo feminino e alguns são neutros. Então, existem diversas graduações. Ninguém é do polo exclusivamente masculino e nem feminino. Todos nós temos os dois polos. Acontece que tendemos para um ou para outro ou ficamos na neutralidade. O espírito, em essência, ele é neutro. O espírito também tem esta energia sexual, só que normalmente, em sua essência, ele é neutro. Ele não pende para um lado ou para o outro. Acontece que, reencarnando diversas vezes como homem ou mulher, ele pode, no caso o espírito, adquirir maior afinidade em um dos polos. Então, ao reencarnar diversas vezes como homem ou como mulher, do sexo feminino ou masculino, ele pode, com o tempo, adquirir maior afinidade com um ou com o outro polo, no caso. Já os animais são dominados exclusivamente pelos instintos. Então, são neutros, mas mesmo assim pode haver a influência da sexualidade oposta ao seu sexo biológico. Ou seja, mesmo sendo essencialmente neutros e dominados pelos instintos, às vezes os animais podem ter uma certa tendência, no caso do polo, da sua energia sexual, mais uma tendência contrária à sua sexualidade biológica, ao seu sexo biológico. Podemos ver isso na natureza, pois a homossexualidade animal também é comum em algumas espécies. Quem já morou em fazendas, na zona rural, já pôde perceber isso, que alguns animais são homossexuais e se relacionam com animais do mesmo sexo. Não é incomum. O espírito humano, em sua evolução, deve aprender as lições que os dois polos têm a oferecer. Para que o ser humano, o espírito, evolua, ele tem que evoluir em todos os sentidos, inclusive nos dois polos, masculino e feminino. Assim, um espírito que reencarnou uma série de vezes em um mesmo sexo, chegará a hora em que terá de encarnar no sexo oposto. Ora, se o espírito tem que evoluir em todos os sentidos, se ele reencarnasse apenas como homem, ele não saberia, ele não teria as experiências que as mulheres têm, e vice-versa. Então, como a evolução tem que ser completa em todos os aspectos, é necessário que ele reencarne nos dois polos. Isso é mais fácil para espíritos mais evoluídos e menos materializados, e mais difícil para os espíritos inferiores e mais materializados. Estes têm mais afinidade com o polo masculino ou com o polo feminino da energia sexual.
Então, praticamente todos nós que estamos vivendo aqui encarnados nesse planeta e que estamos nesse atual estágio evolutivo, todos nós possuímos uma afinidade mais com um polo do que com o outro. Raros são aqueles que são assexuados, ou seja, estão em estado neutro, mas existem. Assim, um espírito pode encarnar mantendo sua energia e afinidade sexual oposta a seu sexo biológico. Então teremos um espírito com energia feminina em um corpo masculino e vice-versa. Então, se o espírito tem afinidade com o polo masculino, sendo assim, tendo afinidade, ele é do polo masculino e reencarna em um corpo biológico feminino, ele será basicamente um espírito masculino em um corpo feminino. E é o que nós chamamos, e vice-versa, é o que nós definimos como homossexualidade. Portanto, o preconceito é ridículo, pois cada um de nós já encarnou ou reencarnou por diversas vezes em corpos masculinos e corpos femininos. Então, nós possuímos os dois polos. Nos afinamos mais com um, mas nós já reencarnamos com certeza absoluta nos dois polos. Nós já reencarnamos como homem e reencarnamos como mulheres. Isso não há o que discutir. Aliás, tem a questão kármica. Se um espírito abusou e causou sofrimento ao sexo oposto, se aproveitando da sua superioridade de gênero dentro de uma determinada cultura, ou por prevalência física, é justo que os papéis se invertam em outra encarnação. E assim, o espírito aprenda o respeito ao próximo. Então, se um espírito reencarnou várias vezes no polo masculino e abusou da sua cultura patriarcal ou da sua força física, do seu poder para oprimir, humilhar, maltratar as mulheres, por exemplo, ele pode ser obrigado a reencarnar como mulher em uma próxima encarnação. Para quê? Sofrendo esses mesmos abusos, ele aprenda a respeitar e amar o seu próximo. Temos que entender que o espírito é energia pura. Em essência, nem forma tem, que dirá sexo. Então o espírito, em sua essência, ele é uma chama, uma faísca, uma fagulha. Ele não tem forma, a energia não tem forma. Portanto, se o espírito, em sua essência, nem mesmo tem forma, como é que ele vai ter sexo? Não faz sentido. Ele tem a energia sexual, os dois polos, a energia sexual como um todo. E aí ele vai adquirindo uma certa afinidade mais por um polo do que por outro. Mas isso, com a evolução, vai se reduzindo. Falava-se muito antigamente sobre a questão do sexo dos anjos. Qual é o sexo dos anjos? É neutro. Não há sexo entre os anjos. Porque eles já são puros, eles já não têm mais essa questão de afinidade com um polo ou com o outro. Ele unificou os dois polos. A utilidade do sexo é só na matéria para a reprodução. Fora dela é irrelevante para o espírito, que inclusive pode assumir a forma que quiser. Então não faz sentido a sexualidade para o espírito. Aqui sim, um espírito com a polaridade feminina que nasce num corpo masculino, ele vai ter problemas. Por causa do preconceito, da sociedade. Mas estando no mundo espiritual, ele sendo do polo masculino, ele naturalmente assumirá a forma masculina. Ele sendo do polo feminino, naturalmente ele vai assumir a forma feminina. Então é impossível que haja homossexualidade
no plano espiritual. Não tem como. Por quê? Porque lá a mente e o corpo deles não entram em conflito. A mente e o corpo deles é de uma polaridade ou de outra, ou é neutra. Para que haja homossexualidade, é necessário um espírito num polo e a sua sexualidade ou o seu sexo seja de um polo oposto. No caso, um espírito de polaridade masculina em um corpo biologicamente masculino. É compreensível que a homossexualidade fosse condenada antigamente, quando o número de pessoas em um país era fundamental nas guerras, lavoura e outros trabalhos braçais como força de trabalho. Então a questão da condenação à homossexualidade vem de muito longe, vem da antiguidade. Pois no relacionamento homossexual não há procriação, e a procriação era fundamental antigamente. Quanto mais a população procriava, mais haviam trabalhadores, soldados, camponeses. Então, quanto mais população tinha um país, mais forte ele era, mais poderoso ele era. Essa necessidade foi incorporada às religiões como vontade de Deus, e assim dispensando explicações e facilitando a obediência através do medo de castigos divinos. Então, essa ideia de que a procriação é vontade divina surgiu dessa época, dessa necessidade das nações de terem muitos trabalhadores, soldados, camponeses, pois quanto mais cidadãos tivessem essas comunidades, esses países, mais poderosos eles se tornavam, né? E incorporaram isso à suposta vontade de Deus. Ora, se fosse vontade de Deus que não houvesse a homossexualidade, não haveria, inclusive entre os animais. Se existe, é porque isso faz parte dos planos e dos desígnios de Deus. Ou isso não tem importância alguma? Creio que não tem importância alguma, já que essa questão da homossexualidade só existe no mundo físico, não existe no mundo espiritual. Então essa questão é irrelevante. Qualquer relação fora dos padrões macho e fêmea significava, antigamente, deixar de procriar. Eram menos soldados, camponeses e trabalhadores braçais para o reino. Simples assim. Era uma questão de defesa e uma questão econômica. É como a reprodução de animais para seus donos. Quanto maior a reprodução, melhor, mais riqueza e poder. É a mesma relação em que há entre, por exemplo, o fazendeiro e seu gado. Quanto mais seu gado se reproduzir, melhor. Mais rico ele se torna, mais poderoso ele se torna. Então, a procriação ela é muito importante no aspecto material e financeiro, não no aspecto espiritual. Mas a humanidade já está evoluída o bastante para conhecer a verdade e perceber que o preconceito e ignorância são indicações de inferioridade espiritual. Por quê? O preconceito é indicação de inferioridade espiritual. Porque quanto mais o espírito evolui, menos existe essa questão de diferença da sexualidade e a energia sexual tende a se equilibrar. Tanto que para os espíritos puros não existe sexo. Isso não faz nem sentido para eles. Por quê? Porque eles são energia pura. Eles nem mesmo têm forma. Como eles vão se definir como homem e mulher?
tem cabimento. É a mesma pergunta, Deus é homem ou é mulher? Não faz sentido essa pergunta. Ele é nenhum e os dois ao mesmo tempo. Não é mesmo? Deus não é homem, Deus não é mulher. Deus é energia pura. Não existe essa questão de sexualidade na espiritualidade. E ficamos por aqui. Peço a Deus que nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, que Ele nos dê paz, saúde, prosperidade, felicidade, amor, compaixão e equilíbrio. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos!